eu sou Marie e bem-vindos ao NovoCast, o podcast do Novo. Já estamos no episódio número 20. Se inscreva no NovoCast na sua plataforma favorita e não deixe de curtir e compartilhar. Com o avanço da pandemia do coronavírus, houve um aumento no gasto público para combater a doença. Junto com a flexibilização das regras para licitações e compras por parte dos governos, vieram a corrupção, fraudes e má alocação de recursos. A sociedade se manifestou e o poder legislativo de vários estados respondeu com ferramentas importantes para exigir transparência e disponibilização das informações sobre o uso dos recursos. Para conversarmos sobre essas medidas de fiscalização, convidamos os deputados estaduais da bancada do Novo no Rio Grande do Sul, Fábio Osterman e Giuseppe Riesgo, e o deputado estadual do Novo no Rio de Janeiro, Alexandre Freitas. Olá, Giuseppe. Um prazer receber você aqui no NovoCast. Bem-vindo. Giuseppe, logo no início da pandemia, a bancada do Novo no Rio Grande do Sul apresentou o projeto 112 de 2020, que institui a política estadual de transparência nas ações de combate ao coronavírus. O projeto acaba de ser aprovado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Parabéns para a nossa bancada. Conta pra gente como foi a articulação para essa aprovação. Oi, Marie, tudo bem? Um grande prazer poder estar aqui no NovoCast. Muito obrigado pelo convite. Ainda mais falando de algo bom, né? A aprovação de um projeto de lei que institui mais transparência aqui no estado do Rio Grande do Sul, algo que nós queremos que tenha em todo o Brasil e a todo momento. Quanto mais transparência nas contas públicas, melhor. E o projeto 112 de 2020, que institui a política estadual de transparência, vai nesse sentido. Sobre a tramitação dele e como que nós conseguimos fazer com que ele fosse aprovado, tem que se entender a situação da Assembleia Legislativa, né? O governo tem uma base de deputados muito grande e bastante concisa. Então é bem complicado de conseguir aprovar qualquer projeto sem que o governo dê o aval, digamos assim, ou se for um projeto muito gritante a necessidade da aprovação. E foi o caso do projeto 112, né? Um projeto que institui mais transparência num estado que estava um dos piores colocados no ranking de transparência, por exemplo, da Open Knowledge, se torna um projeto muito importante. E a gente teve a felicidade, ou a sorte, digamos assim, de ter um projeto de uma deputada do governo também tramitando muito próximo e com um termo muito parecido que também instituía algumas políticas de transparência, que era o PL 102. Então eles tramitaram em conjunto e negociando e conversando com o governo e buscando trazer um texto que fosse bom para ambos, nós conseguimos um ok deles e um ok da deputada e conseguimos fazer um projeto, digamos, em conjunto nosso e da deputada essa do governo, e conseguimos aprovar finalmente agora, dia 14 de outubro de 2020. Oi, Alexandre. Obrigada por retornar aqui no NovoCast. Alexandre, você começou a fiscalizar os contratos emergenciais do governo do Rio de Janeiro devido à pandemia ainda em abril desse ano. Foram 8 denúncias ao Ministério Público com suspeitas de irregularidades e hoje nós temos um pedido de impeachment do governador. Conta pra gente como foi esse episódio e conta também sobre os escândalos que aconteceram pela falta de fiscalização. Eu que agradeço poder estar aqui mais uma vez, prestando contas e falando um pouco mais do nosso mandato. Bom, infelizmente, em meio à pandemia, nós fomos pegos de surpresa com diversas irregularidades em contratos emergenciais. Na verdade, foram 9 denúncias, algumas para o Ministério Público, outras para o Tribunal de Contas, e que envolveram diversos esquemas de corrupção, desde a prestação de serviço de SAMU até compra de equipamentos, medicamentos, enfim, foram diversas coisas, diversos esquemas, né? Inclusive em distribuição de cesta básica. Eu, além de autor dessas representações e denúncias, eu sou também autor de um dos pedidos do impeachment, né? Só que o nosso não foi aceito. O que foi aceito foi o do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha. Mas agora a gente tem a missão, né? Eu fui o deputado mais votado na Alerj para compor o tribunal misto e a gente agora tem essa missão de analisar o processo em cima do mérito realmente, né, das acusações e não apenas da viabilidade processual que ele teria ou viabilidade política naquela fase pré-processual da Alerj, né? E agora a gente vai se debruçar sobre o mérito das acusações. E os prazos agora começaram a correr, o governador precisa apresentar sua defesa. Fábio, bem-vindo ao NovoCast.
Grande vitória, foi aprovado essa semana o projeto 112 de 2020, como já comentou o seu colega de bancada, Giuseppe. Na prática, o que representa a aprovação desse projeto para a população gaúcha? Oi, Maria, é um prazer estar falando contigo e com todos os ouvintes do Novo Cast, programa do qual eu sou inclusive ouvinte, então aproveito para parabenizar a ti e a toda a equipe pela realização desse programa. Esse nosso projeto, aprovado essa semana na Assembleia, ele teve 2 efeitos positivos. Um deles já no início, que foi mobilizar, sacudir o governo para melhorar os seus indicadores de transparência. O estado do Rio Grande do Sul estava numa posição muito ruim em relação a outros estados, e agora, com a sua aprovação, mesmo o governo tendo aumentado e melhorado seus indicadores de transparência em relação às ações do coronavírus, a gente consegue a consolidação da obrigação do governo de prestar contas de forma mais transparente em relação a dados, informações e ações de combate ao coronavírus. Lembrando sempre que transparência não é um favor, mas sim um dever que os governantes têm para com a população e, no nosso caso especificamente, para com o Poder Legislativo. Giuseppe, já havia algum resultado prático na fiscalização que vocês já estavam fazendo, conforme os levantamentos da equipe de vocês para o projeto? Sim, nós tivemos vários resultados, porque o que acontece foi o seguinte: o Rio Grande do Sul, como eu disse anteriormente, estava muito mal colocado nos rankings de transparência, e foi isso que nos motivou a apresentar o projeto. E aí o que aconteceu foi que nós tentamos fazer a publicação do projeto, que é levar ele para ser votado no plenário, muitos meses atrás. Agora eu não me lembro exatamente o mês que nós pedimos isso. E o governo nos barrou e evitou que o projeto fosse votado, porque, como eu mencionei, o governo tem uma base muito grande, e se ele quiser ir barrando os projetos, ele acaba indo barrando. E, para nossa surpresa, na mesma semana que nós pedimos a publicação do projeto para ele ir a plenário, o próprio governo começou já a fazer as melhorias que nós estávamos sugerindo no projeto de lei. Então, hoje em dia, o Rio Grande do Sul já está bem colocado nos rankings de transparência, muito por conta dessa pressão que nós fizemos no governo para eles melhorarem os seus níveis de transparência. Então, a gente percebe que, às vezes, na política, não se tem a necessidade de aprovar todos os projetos, mas de constranger também o governante para ele poder se mexer e começar a fazer o que se espera dele. Nesse caso, era melhorar o Rio Grande do Sul no ranking de transparência. Então a gente já teve alguns resultados antes mesmo do projeto ser aprovado, o que é muito bom, né? O que demonstra que a nossa visão está sendo levada em consideração, que nós estamos incomodando também que o governo seja mais transparente. Alexandre, qual é o papel do Portal da Transparência quanto aos contratos firmados em caráter emergencial? Houve alguma preocupação maior nesse período ou só agora, depois do episódio do pedido de impeachment, que vai haver maior preocupação? Bom, na verdade, eu e a minha equipe, a gente usou o portal SEI, né? Que é um sistema integrado dentro do governo do estado, em que a gente conseguiu acesso para poder fazer essa fiscalização. Bom, considerando que a Procuradoria entendeu que em mais de 99% dos contratos emergenciais havia irregularidades, deu para notar que a coisa não andou com a rigidez que deveria existir. Com a decretação do estado de emergência, houve a supressão, né, do processo licitatório, ou seja, ele se tornou desnecessário, e isso, infelizmente, foi usado, esse sistema, esse momento de exceção foi usado muito bem, né, diga-se de passagem, por quem queria assaltar os cofres do Estado, que é lamentável. Fábio, bem antes da chegada do coronavírus ao Brasil, você já havia sido eleito relator da Subcomissão da Transparência da Assembleia Legislativa pelos integrantes da Comissão de Finanças, Controle e Fiscalização. Conta pra gente como é a atuação da subcomissão e o que já foi apurado até agora pela equipe, que inclui o deputado Giuseppe. Eu fui o proponente e fui eleito relator dessa subcomissão, que se propôs a analisar a forma como os órgãos e poderes com autonomia orçamentária e administrativa aqui no Estado, né, que além do Legislativo, do Executivo e do Judiciário também contam com o Ministério Público, a Defensoria e o Tribunal de Contas, a forma como esses órgãos se relacionam com o seu dever de transparência. O que nós encontramos foi uma prática generalizada de represamento de informações, de dificultamento de obtenção de informações das mais básicas. O que a gente vê aqui no estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, entre os poderes e órgãos, é que existe uma prática sistemática
de ter somente uma transparência reativa a partir de pedidos de informação, a partir de buscas que muitas vezes levam meses para chegar numa informação, enquanto que a melhor prática seria efetivamente de termos uma transparência ativa, se oferecendo informações sobre gastos, sobre remuneração de servidores, sobre funcionamento dos processos internos, de forma mais clara e transparente para a população. E essa seria a forma, definitivamente, de termos uma melhor eficiência no gasto público e até uma melhoria nos processos internos de cada um dos órgãos. A gente deve apresentar o relatório da subcomissão ao longo das próximas semanas e, a partir daí, realizar uma série de visitas para levar a cada um desses órgãos os nossos encaminhamentos e sugestões, já que, como Poder Legislativo, nós não podemos mexer na estrutura interna de cada um desses poderes, mas espero que com isso a gente possa ajudar a sociedade a ter acesso a informações de maneira mais efetiva desses órgãos que são tão importantes e custam tanto ao pagador de impostos. Giuseppe, o estado de emergência requer dinâmica e rapidez nas contratações de serviços e compras de materiais necessários. É possível, mesmo em curto espaço de tempo, o governo economizar e gastar com responsabilidade e transparência? Maria, o gasto do dinheiro público é algo bem problemático, né? Não se pode fazer às pressas e também não se pode gastar de qualquer jeito, até porque o dinheiro é do pagador de impostos. A gente sabe muito bem que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Mas tem como sim fazer essas contratações, essas despesas com responsabilidade. É só ter bom senso e ter noção também na hora de fazer os gastos, as despesas e as contratações. E o principal, ao meu ver, é ter a devida transparência desse processo todo. O que nós solicitávamos ao governo do Estado, e eu acredito que seja uma das principais medidas de transparência, é que se tenha um site específico para aquele combate, aquela crise em específico. Por exemplo, agora o coronavírus. Por que os gastos com o coronavírus estão lá no portal da transparência, no meio de todos os outros gastos ordinários do governo? Bom, se é uma situação tão excepcional assim, que se tenha um site em específico, demonstrando ali as despesas, as contratações, os repasses, todos os dados, estatísticas, os estudos, enfim, tudo tem que estar consolidado num local que seja de fácil acesso. Porque de nada adianta a transparência se é difícil de acessar os dados, se é difícil de entender os números, se algumas coisas não estão muito bem colocadas ali, tem que se pedir, fazer pedidos de informação via lei de acesso à informação. Enfim, o que nós queremos é que seja fácil de saber o que o governo está gastando, porque assim nós conseguimos fiscalizar muito melhor. Alexandre, você foi eleito com o maior número de votos dos deputados da LERJ, um dos membros do Tribunal Misto que vai julgar o impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Conta pra gente em qual fase está esse julgamento e quais são os próximos passos. Foi uma honra, né, ter sido mais votado pelo parlamento para representar tanto o parlamento como o povo fluminense nesse tribunal misto, composto por 5 desembargadores, 5 deputados e o presidente do TJ conduzindo os trabalhos. Já tivemos a primeira sessão, foi sorteado o relator e definido o rito do processo. O Tribunal de Justiça fez uma análise extensa de constituições, jurisprudências e trouxe uma opção, né, de rito de condução de trabalhos que foi acatada por todos os membros. Fizemos apenas algumas correções em alguns termos, mas nada muito relevante que descaracterizasse a primeira indicação, né, feita pelo Tribunal de Justiça. Está correndo o prazo do governador para que ele apresente defesa, são 15 dias e após a entrega da defesa, da peça de defesa, o relator vai proferir um relatório do seu voto, se manifestando pela admissão, pelo recebimento, né, da denúncia ou pela sua rejeição, e os membros do tribunal vão votar para ver se a gente aceita ou não a denúncia. Fábio, de novo eu queria agradecer a sua participação aqui no NovoCast. E para encerrar, durante esse período de eleições, parece que os trabalhos vão ficando mais parados pelas câmaras e assembleias. A gente sabe que com o Novo não é bem assim, muito pelo contrário.
conta pra gente como anda o trabalho de vocês, quais são os projetos e o que os filiados e apoiadores do Novo podem esperar nesses desafios para a bancada do Rio Grande do Sul até o final desse ano. Marie, eu que agradeço pelo convite para participar do NovoCast. Aproveito para mandar um abraço para os meus colegas aí que participaram comigo desse programa. Esse período da pandemia tem sido muito desafiador. Para nós aqui no Rio Grande do Sul, tem sido inclusive um período de mais trabalho do que anterior, né? E durante ele nós pudemos não só manter a nossa atuação de fiscalização, que obviamente ficou um pouco dificultada pela distância, e até pela dificuldade de cobertura da imprensa das nossas ações, das nossas atuações aqui dentro do parlamento, mas nós conseguimos durante esse período propor uma série de medidas, tivemos a aprovação de alguns projetos, como por exemplo o projeto que agiliza a tramitação de projetos simbólicos aqui dentro da casa e vai permitir que tenhamos mais tempo para nos dedicar aos projetos realmente substantivos que mudam a vida do nosso estado. Também encaminhamos a PEC do 10º, encaminhamos a PEC do teto de gastos, em parceria com outros deputados. E acredito que a nossa contribuição mais relevante mesmo, como bancada, foi ter liderado a oposição ao pacote de aumento de impostos proposto pelo governador do estado em agosto, e que ao longo de 2 meses a nossa bancada esteve na linha de frente, trazendo argumentos, levando o debate para as ruas, para a sociedade, para a imprensa, sobre o fato de que o povo gaúcho não aceita mais pagar impostos. E aqui nós, do Partido Novo, não votaremos aumento de impostos. E, claro, por outro lado, estaremos sempre na linha de frente em defesa das reformas estruturais que vão permitir que o nosso Estado seja mais leve, mais eficiente e atinja de maneira mais adequada as necessidades mais básicas dos cidadãos. Então, foi uma oportunidade muito desafiadora de a gente realizar muitas reuniões virtuais, de ampliar a nossa capacidade de fiscalização, claro, dentro das limitações impostas pelo distanciamento, mas foi um período certamente de muito trabalho, quiçá ainda mais trabalho do que presencialmente. Marie, se me permite, eu queria fazer um convite a todos os nossos ouvintes que acompanhem também o meu podcast, que não tem um nome tão criativo, podcast Fábio Osterman, mas tem tido alguns episódios bem interessantes, tratando de temas atuais da política, economia e sociedade. Tenho certeza que vão agregar bastante aos nossos ouvintes que acreditam na liberdade. Pessoal, recado dado, vamos seguir aí o podcast do Fábio Osterman. Valeu, Fábio. Grande abraço a todos e até a próxima. Giuseppe, de novo, eu quero agradecer a sua participação aqui no NovoCast. E queria agora que você comentasse sobre a importância do trabalho de fiscalização que está sendo feito na Assembleia do Rio Grande do Sul e também contar para a gente se esse trabalho sofre alguma resistência ou se ele está sendo bem recebido pelos colegas deputados e pela população gaúcha. Muito obrigada, Giuseppe. Marie, eu que te agradeço, eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui no NovoCast. Eu sou um ouvinte assíduo e sempre escuto todos os comentários que são feitos, ainda mais um podcast rápido, curto, direto ao assunto. Eu acho que isso é muito bom e isso aproxima bastante o nosso eleitor e as pessoas que acompanham aí o trabalho do Novo. Sobre a fiscalização, tá? O Novo ele é reconhecido aqui na Assembleia Legislativa por ser o chato da fiscalização. A gente incomoda bastante porque nós queremos que o governo se explique, seja transparente nas suas ações. Hoje mesmo, na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, tinha um projeto de alteração do plano plurianual, imagina, um projeto orçamentário com muitas alterações, que fazia alterações na ordem de 200 milhões de reais no orçamento público. Bom, eu comentei, critiquei e falei que o governo tinha trazido poucos pontos e poucos aspectos ali da alteração e eu não estava confortável com aquele tipo de alteração daquela forma. E percebe-se que isso não era o normal, não era o comum dentro da Assembleia Legislativa. Parece que o normal dos governos é conseguir aprovar seus projetos e as coisas irem andando assim, sem que ninguém incomode muito. E o Novo tem feito esse trabalho porque é a nossa função fiscalizar o Poder Executivo. A gente tem que ficar de olho para saber o que está acontecendo. É claro que alguns deputados não gostam disso, porque esse não é o normal, mas isso, ao longo do tempo,
todo mundo vai se acostumando e percebendo a principal função do parlamento, que é de fiscalizar, sim, o Poder Executivo e fazer com que tenhamos tranquilidade e transparência para poder saber o que está acontecendo, afinal de contas, com aqueles que administram o nosso dinheiro. Nós não podemos achar que só porque um governo foi eleito pelo voto popular, que ele pode fazer o que ele bem entender sem prestar contas para a Assembleia Legislativa, que representa a totalidade da população. Acho que era isso, muito obrigado, um abraço a todos os nossos ouvintes aí do NovoCast. Alexandre, desde já eu quero agradecer o seu retorno aqui no NovoCast e para encerrar eu queria que você comentasse com os nossos ouvintes sobre a importância e vantagens para a própria população de se compor uma Assembleia cada vez mais atenta e fiscalizadora. Bom, é um prazer estar aqui novamente. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da nossa atuação lá no parlamento. Tem muita gente que acha que o papel do deputado, do parlamentar, é apenas fazer lei, mas não. O papel principal do parlamentar é fiscalizar. E essa é uma pauta muito forte dentro do nosso mandato. A gente vai seguir nessa linha. Eu estou aumentando, inclusive, a minha equipe de fiscalização. Estou trazendo um delegado da Polícia Civil para compor a nossa equipe. A gente tem o fiscalizarj.com.br, onde qualquer cidadão pode fazer a sua denúncia, desde a incompetência do servidor na repartição pública até casos graves de corrupção. A gente conseguiu aprovar agora uma lei que impede que o agente público constrange o cidadão na hora que ele estiver sendo mal atendido, ou então, enfim, ele presenciando um determinado tipo de crime, ele vai poder filmar e o agente público não vai poder mais constrangê-lo para que ele, ou então apreender o celular dessa pessoa porque ele está gravando um ato, alguma irregularidade dentro da função pública, né? Então, o que eu posso dizer é que o cidadão fluminense vai poder contar muito com a gente nessa questão de fiscalização, porque é um norte muito forte dentro do nosso mandato e a gente vai seguir bem nessa linha. E terminamos o episódio número 20 do NovoCast. Agradecemos a participação de todos que nos ouviram. Compartilhem para que essas ideias se espalhem cada vez mais. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político que não usa recursos públicos. Doe ou filie-se em novo.org.br. Colaborem com as campanhas dos candidatos do Novo. Eles não usam o fundo eleitoral. Você pode ajudar acessando e se informando como nas redes sociais dos nossos candidatos. Conheça o novo site com os candidatos do Novo acessando candidatos.novo.org.br. Até o próximo NovoCast.